Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Homenageado Milton Ratum. Acompanhe agora a live Espaço de Escuta com os professores Sanderson de Souza Machado e Maria Elizabeth da Cruz, com mediação de Beth Bolara. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural, Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. Oi, boa noite, professores. Nós estamos aqui em mais um encontro que a gente considera muito importante nessa edição da Amazônia das Palavras, que, infelizmente, por motivos que todos sabemos, não vai poder ser presencial, ou seja, não vamos poder nos encontrar ao vivo, né, com vocês, presencialmente, com os alunos de vocês, e renovar o prazer que foi a outra edição com esse encontro. Nós estamos aqui com o professor Sanderson, de Nova Olinda, e a professora Elizabeth, de Borba. São duas cidades muito simpáticas, na margem do Rio Madeira. Eu sou a Beth Bolara, eu tenho coordenado as oficinas desse ano no Amazônia das Palavras, e da outra vez eu dei uma oficina que chamou A Imagem das Palavras, e dessa vez eu gravei uma oficina chamada Cinema na Escola, Ver e Fazer, porque a minha área é o cinema e educação mesmo. E eu acho que é muito importante estar com vocês hoje para ouvi-los, a gente tem muito interesse em saber como as coisas estão acontecendo aí, se estão diferentes ou muito, acredito que muito parecidas com as daqui, embora com a peculiaridade de cada lugar, né? Mas eu acho que as dificuldades têm sido muito parecidas, e a gente queria saber que dificuldades são essas, e que também as facilidades, porque, felizmente, nem tudo é tão terrível, né? A retomada, quais são os sonhos que vocês têm, vocês, os professores, os alunos, nessa retomada, e o que pode ser conquistado depois de tanta dificuldade. Então, eu estou mais aqui para ouvir e para a gente, inclusive, saber como que a gente pode trocar não só essas informações, mas também tentar um auxílio de todos os lados. A gente aqui precisa muito das ideias novas que vocês podem trazer, e eu estou aqui para ouvi-los também. Tanto que esse espaço aqui, live, chegou assim como espaço de escuta. Nós estamos aqui num espaço para nos ouvir e, claro, falar também. Então, professor, o senhor quer começar falando um pouco como é que foi aí em Nova Olinda, como tem sido a tourada, né? A dificuldade que é dar aulas dessas maneiras que a gente viu por aí. O senhor quer falar um pouco para a gente? Sim, boa noite a todos, né? Estão me ouvindo bem? Só para ter um feedback. Sim. Estão ouvindo? Estamos. Sim. Tá ouvindo? Estão ouvindo bem a transmissão? Estamos sim. O áudio está bom. Que bom, então. Boa noite, sou o Sanderson, Souza Machado. Estive gestor da Escola Estadual Nossa Senhora Nazaré nesse período. Saí recentemente, pedi a minha exoneração para assumir um outro cargo do CETAM aqui em Nova Olinda. Mas a minha estadia nesse período que eu participei praticamente desde o início da pandemia, a gente viu aquilo que já é bem visível já no Brasil, a questão da distância que se tem em relação ao acesso ao uso da internet, que é bem precário, principalmente para nós aqui que moramos no Amazonas. A dificuldade de acesso. Um ou outro
teve ali o acesso, que tem, digamos, Wi-Fi, mas a imensa maioria dos nossos alunos usa dados móveis, e dados móveis, às vezes, é pós-pago, então, assim, o consumo de internet se consome rápido. Então, o que a gente viu foi a grande dificuldade desses alunos a ter esse acesso à internet. E a nossa maior preocupação, uma das preocupações que eu conversava com os gestores, era principalmente na zona rural, que nem isso os alunos da zona rural, que moram bem mais distante, tinham esse acesso. Então, uma das maiores dificuldades que tivemos foi acesso à internet, e também a vulnerabilidade de muitos alunos também ficavam em risco, e também a questão da alimentação escolar, né, que nesse período não tiveram acesso. Né? Muitos alunos, eu fiquei sabendo que alguns pais tiveram que ir para a zona rural plantar, porque muitas das vezes não tinham nem o que comer em casa. E a senhora, professora Elizabeth, Oi? como é que tem sido aí? Boa noite. Meu nome é Maria Elizabeth da Cruz, mas pode me chamar de professora Beth, assim que eu sou conhecida, né? Já tenho uma vasta experiência aí na área da educação. Eu sou professora de formação, professora de língua portuguesa. Fiquei 10 anos numa escola, né, trabalhando como professora realmente. Depois comecei a assumir cargo técnico, fiquei 11 anos como gestora de uma escola, depois fiquei 1 ano e meio como coordenadora regional, né? E quando foi, nós estamos em 21, quando foi 2018, eu voltei para a sala de aula, né? 1 ano antes da pandemia, eu voltei para a sala de aula. Então foi uma experiência bem marcante, porque eu já estava há muitos anos fora da sala, e quando eu me reencontrei com os meus alunos, trabalhando numa escola de tempo integral, né, no SETS de Holanda, Cavalcante, voltei a trabalhar com adolescentes, né, meninos de 14, 15, até 17 anos, que quando eu voltei para a sala, eu comecei a trabalhar com o 1º e o 2º ano, né? Então, naquele encontro com os alunos. Mas, assim, para minha surpresa, eu fiquei muitos anos fora da sala, mas, para minha surpresa, é como se eu não tivesse saído nem um dia. A partir do momento que eu voltei a ter aquela intimidade com a sala, com os alunos, né, com a matéria, que eu achava assim, meu Deus, eu vou ter dificuldade, porque eu passei muitos anos sem dar aula, mas não tive dificuldade, voltei e bem assim, com muita intimidade, né? Assim, eu gosto muito da sala de aula, assim, da lida realmente com o aluno, do encontro com o aluno. Eu gosto muito, assim, dessa experiência. E durante a pandemia, como o colega falou aí, o nosso maior gargalo realmente foi a internet, ainda é a internet, né? A gente não tinha uma internet de qualidade. Por exemplo, na escola que eu trabalho, tem muita criança carente que não tem acesso ao telefone, não tem telefone. Às vezes ele ficava com o telefone do pai, da mãe. Não sei se vocês souberam, mas a gente trabalhou no ano de 2020, né, no ano do início da pandemia, realmente. A SEDUC desenvolveu um projeto de trabalho chamado de Aula em Casa. Esse Aula em Casa, poucos alunos tiveram acesso. Né? Poucos alunos tiveram acesso. A escola na qual eu trabalhava na época, o que nós começamos a fazer? A escola tomou a iniciativa de nós fazermos as aulas gravadas. A gente gravava, a gente fazia por área de conhecimento, tipo linguagem. Então, essa semana de linguagem, tinha um dia para cada disciplina. Então, dia de língua portuguesa, eu gravava uma aula do conteúdo e mandava essa aula por WhatsApp, para um grupo de WhatsApp. E aqueles alunos que não tinham acesso ao WhatsApp, eu enviava um PDF com toda a aula, com aquela aula preparada para a escola. E lá o pai, ou a mãe, ou o próprio aluno ia buscar esse material e a gente dava uma semana para ele responder. Então, 2020 e até o início de 2021, até maio, nós trabalhamos dessa forma.
A escola tomou essa iniciativa porque os alunos não tinham acesso ao aula em casa, que era o programa do governo. A gente vê como cada lugar também deu o seu jeito, digamos assim, para poder suprir, né? Ajudar as crianças. As crianças, a necessidade das crianças, né? Do aprendizado. Exatamente, porque o que a gente vê, isso não acontece só nem em cidades pequenas, nem em alguma região específica do país, mas essas dificuldades são gerais, com maior ou menor grau, mas elas são gerais. Porque a gente sabe que a desigualdade social é muito grande, a pobreza existe, as crianças que ficam sem merenda acabam tendo muita dificuldade, uma dificuldade maior, por causa da má alimentação, da falta. Vocês conseguiram distribuir merendas aí? O professor tocou no assunto da merenda. Vocês conseguiram algum processo? Aqui em Borba, eu acho que 2 vezes por ano, durante o ano de... A gente saiu da escola mais ou menos em março, né? Foi o último dia de aula. Abril, na verdade, né? Acho que bem no início de abril foi o último dia de aula, então a gente ficou fora. Ficou em casa mesmo, né? Todo mundo ficou em casa, não tinha acesso à escola. E 2 vezes, depois que iniciou a pandemia, o governo enviou um quantitativo de merenda que era para fazer as cestas e dividir com essas crianças. Aqui eu tenho conhecimento, só foram essas, né? Que foi feito, aí foi colocado lá na escola, aqueles alunos que tinham algum tipo de comorbidade, alguma dificuldade, a escola se propôs a deixar no endereço deles também, que eu saiba foi só 2 vezes, foi assim. Então eles tiveram muita dificuldade, realmente financeira, a gente sabe. Até agora, o município ainda está se reerguendo, né? Ainda está voltando, ainda não está totalmente, ainda não está 100%, mas pelo menos as escolas já voltaram ao presencial, né? 100% presencial a partir de agosto, setembro, a gente já voltou ao presencial total. Então a escola já está funcionando com merenda, com transporte, ainda com muita dificuldade, mas já funcionando dessa forma. Pois essa questão da merenda é uma questão importante, porque a gente sabe que no Brasil inteiro uma quantidade muito grande de crianças, de alunos, né, adolescentes, crianças, dependem muito da merenda escolar para poder ter não só a questão da fome, né, que é uma coisa terrível, mas a questão da má nutrição, que também atrapalha o aprendizado. A gente sabe que uma criança mal nutrida não tem muita chance, não tem tanta chance de aprender quanto a criança que tem uma nutrição melhor, né? E é importante, mas aí eu vi que ainda foi, né? Acho que tem cidades muito maiores que não conseguiram fazer uma entrega, embora tenham falado muito, mas não conseguiram fazer uma entrega de gêneros alimentícios na casa dos alunos, né? E como é que está sendo essa volta para vocês? Professor. Olha, fala, deixa a professora concluir. A professora fala e eu concluo depois. Tá bom. Professora, pode falar. Então, esse ano, né, como eu falei, o ano passado a gente ficou mesmo em casa, só com as aulas gravadas. Esse ano, quando a gente iniciou, a gente já tinha alguma experiência, né, porque eu falo por mim mesmo, foi bem complicado trabalhar de forma remota. Eu aprendi muita coisa, porque eu não tinha muito domínio de gravar uma aula, e eu não sabia nem o tempo direito. Então, tudo isso nós tivemos que aprender, né, a lidar realmente com a tecnologia para poder chegar até o aluno. E esse ano, quando iniciou a aula, em fevereiro, que a gente iniciou remoto, a gente ainda iniciou dessa forma, mas aí a gente já tinha uma experiência, né? Então já foi mais fácil a gente lidar com
com essas dificuldades. E quando foi a partir de maio, a gente começou híbrido. Então, a turma ia 2 vezes, né, por semana para a escola, já começou a melhorar, porque eu acho que eu tenho certeza, o presencial ele é muito importante. A gente viu, por exemplo, as crianças na época do remoto, a falta de interesse, a dificuldade com a entrega dos materiais, dos trabalhos. E quando começa a híbrido, que ele já começa a ter um encontro com o professor, ele já começa a se interessar, a ter mais interesse. Então, o híbrido já deu essa melhorada, né? No retorno, na volta do menino para a escola. A gente voltou ainda bem temerosos, né? Porque a gente foi um período muito complicado acho que para todo mundo. Sim. Período nebuloso, muito triste, muito... falo por mim, assim, eu fiquei com muito medo, assim, e eu não sou medrosa. Eu não tenho ansiedade, eu fiquei muito medrosa mesmo, assim, com essa situação, então aquele medo de voltar. Mas aos poucos a gente vai se soltando, né? Então foi voltando, não digo normal, ou um novo normal, que a gente voltou, e no híbrido já começou a dar um retorno realmente. E a partir de setembro a gente voltou presencial, né? 100% presencial. Mas hoje, por exemplo, eu saí novamente da escola, da sala de aula, né? A partir de julho, eu saí da escola novamente como professora, saí da sala, e agora estou assessora de gestão. Então, eu estou assessorando 3 escolas, né? Uma de fundamental inicial, de 1º ao 5º ano, uma de fundamental final, de 6º ao 9º normal, e uma de 6º ao 9º integral. Então, são 3 modalidades ali diferenciadas, né? E eu estou aí como gestor, bem diferente, né? Então, cada uma é um público, cada uma é uma forma, é um jeito realmente de lidar. E agora eu estou assessora, né? Então, uma vez por semana, eu vou em uma escola e faço esse assessoramento, né? Primeiro, coleta de dados, passei, assim, mais ou menos um mês coletando dados, porque também aqui para nós foi implantado o PDCA, né? Aquele modelo de gestão para resultados. Então, a gente está nessa... Agora eu estou fazendo esse trabalho, saí da sala como professora, mas estou como assessora nesse momento. Congelou. Tá bom. Mas e o professor? O senhor também é gestor? Como é que está essa relação? Não foi diferente de Borba. Nova Olinda, acredito, também teve essa situação. Talvez a gente observou nos professores, primeiramente, a questão de uma ansiedade muito grande, até porque houve muitos conhecidos que faleceram, próximos, né? Perdemos muitos amigos, terrível, professores. Né? Então, assim, quando falaram do retorno, se criou uma ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande, porque como é que vai lidar com esses protocolos, apesar de a escola estar toda sinalizada, seguindo os protocolos de segurança, aquelas escolas que tem o prédio, né, tem essa possibilidade. Não sei se a escola, quando a senhora veio aqui em Nova Olinda, a Escola Nazaré, ela não é uma escola padrão, é uma escola cedida, já num prédio tombado, antigo, né? Então, assim, foi muito difícil para a gente tentar seguir os protocolos de segurança, que não havia espaço aberto. Então, os professores ficaram muito ansiosos, mas, de repente, se o aluno estiver transmitindo, eu não tomei a vacina, não tomei a 2ª dose, então, assim, estava seguindo quase um pânico, e a gente entendia esse lado, porque há um risco muito grande, né? Mas foi voltando, a pessoa foi tomando vacina, foi voltando ao sistema híbrido. Mas o que foi que eu percebi no primeiro momento? A questão do grande abandono, né? Muitos alunos não estavam retornando para a escola novamente, muitos por motivos financeiros, diversos fatores realmente que a gente pôde observar, né? Teve que se ausentar porque perdeu o trabalho em Nova Olinda, foi procurar um outro emprego. Então, assim, houve uma busca ativa da gestão, do serviço pedagógico, para que esses alunos pudessem retornar, né? Tocaram na questão da merenda. Vai ter merenda? A gente vai estar podendo merendar? Então, assim, tinha que oferecer alguma coisa para que ele pudesse retornar. Então, o grande problema que teve foi a ansiedade dos professores, aquela questão de pânico,
e a questão da grande evasão dos alunos. E ainda É tem isso hoje os que eu alunos ia que realmente não perguntar. retornaram. Houve Não evasão? retornaram. Muita Ah, evasão. Aqui em Nova Olinda, muitos alunos não retornaram. A gente não pode tentar maquiar dizendo que retornaram, não. Muitos não voltaram realmente. Por diversos fatores, né? Que a gente não pode, mas realmente não voltaram. Mas, fora isso, o pessoal está retornando à sua vida normal, né? Em escola, seguindo os protocolos, tentando seguir os protocolos novamente. Mas a gente vê que realmente foi uma perca muito grande, né? Talvez o Ministério da Educação, nem as coordenadorias, nem a SEDUC estava preparado para essa pandemia, né? Como seguir esse protocolo? Apesar de ter todas essas ferramentas que foi oferecidas, né? Quem está em grande cidade podia ter um pouco mais de acesso, aqui não teve tanto. Como ela falou, né? Lá no início, tivemos a questão do projeto Aula em Casa, mas nem todos tiveram acesso a esse aula em casa. Essa que é a verdade. Então, como é que vamos recuperar essa perca de aprendizagem? Né? a Que grande vamos conseguir fazer? pergunta, né? A grande Né? questão. Isso, professor. Por isso Como é vamos bom fazer? ouvir a solução que cada um tem dado, cada espaço, cada lugar, cada escola, cada cidade, porque eu acho que aí, nessa troca, a gente pode encurtar o caminho e achar um caminho das pedras, né? Para Isso. fazer com que se recupere. Como buscar os jovens, as crianças que se evadiram? Né? Essa é uma questão séria, porque muitos voltam, inclusive, muitos voltam por causa da merenda, claro, outros voltam por causa dos amigos, né? Alguns voltam por causa das aulas. A gente sabe que a realidade Essa é a verdade. do país, né? Não tem como a gente negar que eles não dão no devido valor a esse período escolar, a esse período da vida deles, que é uma preparação para outra coisa também, que é não só uma coisa do futuro, mas é do presente também, né? Mas muitos não percebem dessa maneira, e aí, com toda essa dificuldade, morreu muita gente, né? Conhecidos acabaram morrendo, parentes dessas crianças também podem ter vários morrido, Muitos perderam bastante. perderam. E aí fica difícil até recuperar. Sem dizer, digamos, nós sabemos que a educação é uma arma estratégica para o desenvolvimento do nosso país, né? Sim. Talvez estamos falando de 5, 10 anos para a gente poder voltar, de repente, com o nosso potencial que nós temos. Porque o que eu vejo, professora, muitos alunos voltaram, mas não voltaram com aquela vontade de querer realmente aprender, pensando em algo lá na frente. Essa que é a grande questão, principalmente ensino médio. Quem trabalha em ensino médio sabe que é um momento crucial para o jovem decidir se vai querer ingressar na universidade, né? Com os programas que se tem, né? SIS e tudo mais, né? Enem. Até hoje, eu não sei se já aconteceu a prova do SADEAM, se vai acontecer a prova do SADEAM, a prova Brasil. Como é que vão avaliar esse aluno, né? Se ano 2020 praticamente não teve nada. Não existiu. Não existiu, na realidade. Tiveram poucos acessos. Apesar das ferramentas, mas muitos não tiveram. Eu estava lendo outro dia uma reportagem não só sobre o Brasil, mas em vários países do mundo, que muitas crianças desaprenderam a ler, né? Perderam completamente por falta de exercício, desse exercício que eles, ao sair de casa, tem que se fazer um exercício de leitura. As pessoas alfabetizadas olham placas de rua, olham... Enfim, elas são obrigadas a perca da ler, continuidade, né, professora? A perca da continuidade. Sim, e ficando em casa... Como é que foi aí? As pessoas obedeceram essa história de ficar em casa, mais ou menos, coisa nenhuma, o uso de máscara... Aqui eu não sei em Borba, né? Mas em Nova Olinda, assim, claro, na nossa faixa etária, que já somos pessoas amadurecidas e sabemos do grande risco, a gente obedecemos, sim.
o grande problema eram os jovens, né, que não tem esse temor de falecer, de morrer, que não, para ele assim, não estou nem aí, eu Eles quero são viver, né? super-homens, né? Super-mulheres. Super-homens na mentalidade deles. Então, assim, Que o são maior risco é imortais. esses jovens. Imortais. Não, e a gente ficou sabendo no decorrer desses períodos de meses, que muitas pessoas, como, digamos, vulneráveis, idosos, acabaram sendo, sem sair de casa, acabaram sendo contaminados pelos jovens que saíam, que E faziam morreram, né? para as festas, levavam, acabando contaminando seus avós, seus tios. Isso é muito triste, porque também aconteceu por aqui, aconteceu no Brasil inteiro, mas eu acho que em algumas cidades houve mais obediência a esse protocolo, né? E que jovem realmente, eles têm essa característica de se acharem mortais, Normal. se acharem... Com eles não Aqui em acontece Boba, nada. eu acho que nem Boba, nem no Amazonas, na verdade. A senhora viu, por exemplo, nos jornais, né, aí nas mídias, a quantidade de pessoas que foram infectadas no Amazonas, né? A crise do oxigênio. Isso se deu por desobediência, porque mesmo com o decreto, as pessoas continuavam viajando, as pessoas continuavam fazendo festa, as pessoas continuavam saindo de casa. Muitas pessoas foram contaminadas e vieram a falecer porque não se resguardaram. Os jovens realmente foram para as ruas, se trouxeram, mas outras pessoas mesmo, elas não estavam com medo. Não, eu fico... Agora, acho que até 2 meses atrás tinha um decreto, né, com um toque de recolher, com todos os bares, restaurantes fechados. No dia que abriu, parecia que o povo estava preso. Todo mundo era uma loucura. Eu moro bem em frente. Eu moro bem em frente àquela praça principal, aquela praça da Matriz, né? Parecia que tinha. Eu moro bem na frente, bem na frente mesmo. Parecia que tinha uma banda, que tinha uma festa de tanta gente nas ruas, na praça, no Lira, naquele banho, naquele balneário, né? Então, as pessoas se contaminaram por conta disso. Elas não, mesmo sabendo que o risco era grande, mesmo sabendo do perigo, elas testavam. Elas foram testar o perigo e muitas realmente foram embora, né? Foram embora. Aí. Eu tenho um amigo que até eu conheci, uma pessoa que eu conheci na primeira edição da Amazônia das Palavras, que ele é lá de Manaus. Eu tenho alguns outros amigos já de outros trabalhos que eu fiz por aí. Eu gosto muito da Amazônia, eu ando muito pela Amazônia. E em Manacapuru também tenho amigos de oficina que eu fui fazer lá. E eles falavam isso, eles falaram, olha, as pessoas aqui, tanto o de Manaus quanto o de Manacapuru, eles falaram assim, olha, as pessoas aqui, até mesmo os que estavam em casa, chegou no fim do ano, todo mundo saiu, porque achou que já tinha passado o grosso da confusão, e todo mundo foi às compras, foi aos shoppings, encheram os bares, os restaurantes. Fizeram as ceias. Pois é, em Manacapuru, muita coisa chegando por barco mesmo. Aquele porto lá que... Verdade. Apesar das restrições em todos os municípios com seus decretos, eu lembro de uma situação em 2020, teve uma pessoa que furou o bloqueio de Altazes e veio, digamos assim, foragida para Nova Olinda do Norte. Pegou uma rabeta, né? E a roubava também. Tinha muita. Muita gente que vinha. Clandestino. Não, e o pior, clandestino, pior, estava contaminado. Pior. Olha, teve isso. Assim o vírus se espalhou, né, por todo o estado, foi para os municípios, chegou no interior, os ribeirinhos, muita gente do interior, verdade, aqui no interior mesmo. Esse é um fato mesmo, né? Chegou na zona rural, aqui em Nova Olinda. Chegou na zona rural, muita gente morreu, gente. Gente, e tá aí um dado, professora.
assim, talvez essa um dado, talvez a senhora não... dispensa. Ei, professor, talvez um dado que a senhora talvez não saiba, e foi pouco divulgado realmente, foi até de não poder abafado, teve muitas pessoas realmente que na zona rural que faleceram do coronavírus e não tiveram realmente Não foram tempo de chegar não realmente. teve diagnóstico, É, né? Não teve diagnóstico. exatamente. Diagnóstico, isso é verdade. Pois é isso, né? Ou seja, acabam sendo mortes clandestinas, digamos assim. E Exatamente. na área rural, a dificuldade Não entra para não entra no índice, não entra na contagem, não né? entra Não entra Nos no números. índice, não entra. Isso é uma coisa que os especialistas estavam falando, não se referiram a nenhum lugar específico, mas eles falaram na subnotificação, né? E quando a gente estava contando 400, eles já achavam que tinha 600. Uhum. Porque tem muita gente que morreu que não entrou nessa contagem, não entrou nesse diagnóstico, né? A gente sabe que morreu de corona, assim como as pessoas que morreram de sequela. Teve o vírus, sarou do vírus e ficou com grandes sequelas e acabaram vindo a falecer, né? E não entrou também, não morre Não como entra, coronavírus. não Morre de entra. pneumonia, né? Morre de outros A falência dos órgãos, porque problemas. muita gente teve problema de rins, teve problema, enfim, Coração, talvez outras né? coisas. Isso, problema pulmonar. A minha própria esposa, que também foi cometida do vírus, ela tinha pressão baixa e hoje tem pressão alta. Muita gente mudou aí, ficou com várias coisa sequelas. séria. Não é coisa muitas pouca. sequelas. Não é pouca coisa mesmo, não. É muito complicado agora, a gente também, uma das questões, como é que vocês pretendem reconquistar esse tempo junto aos alunos? Como é que vocês pretendem? Eu não estou nem dizendo acelerar, porque eu acho que é bobagem isso. A gente perdeu um ano. Eu, por exemplo, repeti um ano no ginásio, naquela época, perdi. Então, não é uma questão de idade, ou você está com essa faixa, tem que estar e tal, mas é recuperar as perdas de conhecimento. Não só o que não andou, mas como alguma coisa que pode ter retroagido também. Como que vocês esperam criar essa dinâmica? Como é que vocês têm feito isso com os colegas aí? Se vocês criaram uma estratégia para trazer os alunos evadidos fora a da merenda, que eu acho que é um grande chamariz mesmo, né? Se vocês também têm desenvolvido outras propostas para avançar, eu gostaria de ouvir, porque a gente aqui está precisando ouvir ideias novas, muitas. No início, quando o colega falou da evasão, né, da não volta dos alunos, quando nós retornamos, mesmo no híbrido, eles não voltaram, depois nós retornamos já presencial, ainda tem aluno voltando. Deixaram, por exemplo, a própria secretaria, ela deixou em aberto aqueles alunos, por exemplo, até o primeiro semestre, ali no término do primeiro semestre, que não tinham voltado, deixava o aluno com a nota para tentar resgatar esse aluno, porque muitos, como ele falou, foi embora para o interior. Teve aluno que foi embora para Manaus com a família porque não tinha realmente trabalho aqui. Se mudaram, né? A gente, né? Tem alguns que a gente nem encontra, que a gente não sabe para onde foi, ninguém dá notícia. Alguns a gente nem encontra. Eu nunca tinha ouvido nem pensado, tá vendo só? Aqueles que, por todas as complicações que surgiram, foram tentar vida em outros lugares. Em outros lugares. Aqui tem muita gente que foi para o interior, assim, que mudou para morar no interior, ou mudou para outra cidade próxima, onde tinha um familiar que podia ajudar, né? Se mudou. A gente está, por exemplo, como eu estou nesse cargo de assessoria agora, um dos trabalhos é esse, né? Tem um que a gente chama de plano de intervenção. Nós fizemos esse plano de intervenção com uma busca ativa, né? Para a gente buscar esses alunos que nós ainda não conseguimos achar.
tem aluno voltando até agora. Tem aluno retornando até agora. Né? Hoje é terça, né? Ontem, quando eu cheguei na escola, a gestora disse, olha, voltou mais um. Hoje, por exemplo, eu fui na escola para conversar com ela, numa das visitas de uma escola, que é a mais complicada de trabalhar. Ela tem aluno que mora no interior, que vem de ônibus, ela tem mediado por tecnologia, aquelas salas que funcionam lá no interior, né? É a escola-mãe. Interessante. E aí, ela é muito interessante, é a Cônego Bento. Então, ela tem EJA, tem ensino médio, tudo mediado por tecnologia. Ela apenas é a escola-mãe. Mas as salas estão lá nas comunidades. Eu quero entender melhor isso, que eu nunca tinha ouvido falar. Não, as salas estão lá nas comunidades. As salas estão lá nas comunidades. O professor lhe dá aula por tecnologia, mediado por tecnologia, que chama. Ou seja, isso já existia bem antes lá para você. Já, a gente tem um centro de tecnologia chamado CEMEAN. É através desse CEMEAN que é trabalhado essas turmas do interior, né? E a Cônego Bento, ela é escola-mãe. E aí, hoje, a gestora estava me dizendo, né, que alguns alunos retornaram, que a gente vai conseguindo. Aí eu perguntei para ela como é que está sendo a buscativa, né? Como é que eles estão fazendo a buscativa? E aí eles vão atrás, por exemplo, às vezes o próprio colega da sala de aula pergunta, porque não sabe mais o endereço, não sabe mais onde mora, ninguém tem notícia. E aí, através dos coleguinhas da sala de aula, vai perguntando e acaba encontrando, né? E aí vai lá, conversa com os pais, fala da importância da escola e traz. E aí a outra pergunta que eu fiz era como é que estão, por exemplo, o desenvolvimento mesmo, né, de conhecimento desses alunos que estão retornando, como é que eles estão? E o que está sendo feito para ajudá-los, por exemplo, para pelo menos nivelar um pouquinho esse conhecimento dos alunos que estão desde o início, certo? E aí é que entra esse planinho de intervenção de leitura. Como não está tendo aula de educação física, ainda não foi liberado as aulas de educação física, então o que eles fazem, os professores de educação física? Nos tempos de educação física, eles vão trabalhar leitura, jogos com leitura, com matemática, para tentar nivelar esse conhecimento desses meninos que estão com dificuldade. Às vezes, faz o contrário. Às vezes, vem os meninos que estão bem e vão lá ficar jogando xadrez, jogando alguma coisa lá com a professora de educação física, e a professora da turma fica trabalhando as dificuldades do aluno que voltou e que não está conseguindo acompanhar. Então, é dessa forma, professora, que a gente está trabalhando aqui. É uma estratégia muito boa, muito interessante. Né? Interessante, também achei. Gostei muito. Ótima estratégia. Isso é muito bom, porque a gente vê a grande vontade de que as coisas fiquem muito bem para a maior parte possível, para o maior número de pessoas, de jovens, de crianças possível. Né? Com certeza. Um esforço muito interessante. Muito interessante. Sim. E como principalmente também acredito que, professora, praticamente são as mesmas estratégias, porque a CEDUR que dá as normas para que os gestores, os pedagogos e o pessoal do apoio à gestão tem que aplicar na rede estadual. Mas eu ainda ia mais a fundo ainda, professora, porque assim, a secretaria, tanto municipal como estadual, tem que trabalhar principalmente, né, nessa questão emergencial com o pessoal das séries iniciais, que é a base. Tem que se trabalhar. Tá? Houve uma perca muito grande, porque são esses alunos que vão ser alfabetizados, vão aprender as primeiras letrinhas, vão ter acesso à leitura, eles não tiveram, muitos perderam isso. Esses alunos queimaram etapas. Né? Ensino médio, que está no primeiro, segundo ano, ele perdeu alguns conteúdos, mas ele ainda pode recuperar. Essa etapa queimada nas séries iniciais, que é importante para a base, tem que ser recuperada, não se pode perder, tem que ser um trabalho mais efetivo. E para mim, de umas soluções que pode ser utilizado pedagogicamente, eu acredito, se pode utilizar, né? São as ferramentas de aprendizagem virtuais que se tem, pode se abaixar,
pode ser aplicado como um material de apoio, já que os professores, apesar de todas as dificuldades, eles se reinventaram. É bom lembrar isso, os professores tiveram que se reinventar nessa modalidade, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Eles todos se reinventaram, né? Aqueles eu me admiro de uma professora aqui em Nova Olinda, a professora de matemática, tem seus 55 anos, né? Diante de desafio que já é matemática, teve que saber baixar vídeos, né? Usar o Meet, usar o Zoom, usar todas as ferramentas de aprendizagem para passar o melhor para o aluno, e ela conseguiu superar, né? Não só ela, como outros professores. Então, acredito que se pode se utilizar as ferramentas que hoje estamos disponíveis, né, que nós temos, para serem um material de apoio agora para os alunos. Vamos dar um exemplo. Hoje é mais efetiva a questão dos grupos de WhatsApp, de Telegram, né? Hoje o professor, de repente, ele pode fazer um áudio no Telegram e passar para os alunos no grupo lá para eles ouvirem, recapitularem. A gente pode ter todas essas ferramentas hoje serem aplicadas efetivamente dentro da sala de aula com esses alunos. Até porque nós sabemos muito bem que é isso que vai acontecer daqui lá para frente, né? Esse acesso aos alunos. E é bom nós estarmos acostumando a isso, né, professora? Mas eu vejo assim, a prioridade seria de secretarias municipais, né, realmente fazer um levantamento, um estudo de caso e verificar ali qual foi as etapas que foram queimadas, o que poderá ser feito para se recuperar. Eu me refiro à base das séries iniciais, porque eu sei muito bem, muitas das vezes a gente se depara com alunos que chegam em 6º ano, com maior dificuldade de leitura, com matemática, né, não sabendo as 4 operações. A gente vê muito isso. Principalmente, eu me deparei com muitos alunos que vinham da zona rural, que vinham das escolas municipais, né, com esse grande déficit de problemas de matemática e leitura, interpretação de texto. Então, para mim, tem que ser feito um trabalho mais apurado, né, nessa base, para que a gente possa recuperar e não ter lá na frente aquele aluno do ensino médio que não sabe uma vírgula, não sabe importar a interrogação, né? Que isso lá na frente pode até frustrar eles, perder, de repente, ingressar na universidade. Isso é muito interessante, porque realmente todo professor teve de, como o senhor falou, se reinventar, teve de buscar conhecimento, teve de saber lidar com essas ferramentas todas. Que algumas pessoas já lidavam antes, mas muito poucas, né? Dentro do universo que hoje a gente tem, de pessoas que já lidam com isso. E realmente, essa pode ser uma grande estratégia, porque uma das críticas que sempre existiram na escola, e sobretudo nessas que têm turmas enormes, que são as escolas públicas, de um modo geral, não tem turma de 40 alunos na sala, e é claro que o desnível entre eles existe. Um aprende mais rápido matemática, o outro aprende mais rápido história, o outro aprende... porque os interesses são diversos, e também as condições de aprendizado são diversas, e a tecnologia, o que se falava antes, com 40 alunos, você tem que ter uma média de trabalho que nivele, de alguma forma, essas possibilidades de aprendizagem. E, usando essa tecnologia, isso pode se individualizar um pouco, como o senhor falou. Quer dizer, para um aluno que tem mais dificuldade de entendimento, por exemplo, de uma pontuação, de entender como a pontuação é importante, porque muda completamente o sentido de uma frase. Deixa eu falar. Né? Então, ele vai ter que falar, ele vai ter que saber lidar com isso. Se ele quiser ser compreendido quando ele falar ou escrever alguma coisa. Então, em seu próprio benefício, para que ele possa se expressar melhor, e também para que ele possa entender melhor a expressão do outro. Nem sempre eles entendem que o aprendizado serve para isso, né? E que
a saber disso, né? Professora de português, professora de língua portuguesa. Como é que a gente vai lidar com um aluno que não entende que a pontuação é fundamental para que eles E possam se expressar? professora, e principalmente na nossa norma culta, né, professora da língua portuguesa, o que a gente mais vê os jovens hoje em dia utilizando a abreviação, né? Hoje em dia eles já cortam as vogais. A linguagem da internet, né? Ele usa a linguagem da internet. Né? É que a gente está falando das dificuldades de se ensinar por internet. Com internet, primeiro, que não é no Brasil, inclusive, pouca gente tem uma internet muito boa e muita gente não tem internet boa. Na prática, a gente nessas lives... Ontem também houve um problema sério com a internet do professor de Taquatiara, e a gente está falando, olha aí, estamos vendo na prática como essas a dificuldade da internet, né? A internet, ela é a santa internet para algumas coisas, é maravilhosa. Mas tem outras, por exemplo, que a gente não consegue. Por exemplo, ultimamente, o meu trabalho depende muito, muito de internet, porque eu tenho que preencher links todos os dias, responder planilhas, planilhas inteligentes. Então, é tudo ali em tempo real, né? Então, a internet ela tem me atrapalhado bastante. E esse talvez seja o desafio do milênio, né? Ensinar a língua portuguesa via internet, porque na sala de aula, a gente ali, mano a mano, com os alunos, a gente já tem por exemplo, eu trabalhei a vida inteira em escola pública, né? Eu sou fruto de escola pública, eu estudei a vida inteira, fiz graduação, pós-graduação, tudo escola pública, tudo, eu nunca... e também não trabalhei em escola particular, então... Minha vida inteira trabalhei em escola pública e a gente vê realmente as dificuldades, salas superlotadas, né? Agora, por exemplo, a gente está voltando, a gente sabe que seria um risco colocar muitos alunos numa sala. Nessa escola que eu falei que é bem desafiadora lá com o Nego Bento, tem 46 alunos de sexto ano numa sala. Não tem espaço para eles se movimentarem. É muita criança. É muita coisa. Então, imagina o desafio desse professor, dessa professora, seja lá de português, matemática, história, química, física, é difícil, não dá. Eu acho até que tem lugares que eu entrei, eu sou professora de cinema, então eu não sou professora de nada que se leve a sério na hora de avaliar o aluno. Cinema né? Mas cinema é bem... Cinema é muito importante, professora. Eu sou muito fã de cinema. Pois eu concordo, inclusive, que é muito importante, inclusive, enquanto linguagem a ser aprendida. Enquanto linguagem, é verdade, né? É uma linguagem a ser aprendida para que as pessoas de fácil acesso, né? Cinema é uma das linguagens mais fáceis, realmente, embora muita gente não tenha muito conhecimento, não tenha muito acesso, também são poucos os que têm acesso também. Tudo isso aí são dificuldades, né? E agora, ensinar língua portuguesa, como ensinar a língua portuguesa em tempos de internet, né? Quando eu voltei, como eu estava falando, quando eu voltei para a sala de aula, porque eu achava assim que ia ser um desafio muito grande, porque eu estava retornando. Então, da novidade, não digo nenhum problema, mas uma novidade, era aluno com celular na escola, na sala de aula. Então, eu conversei com eles, quando eu cheguei, para que a gente usasse quando fosse necessário. Eu ia enviar um texto para eles, para a gente conversar, um jogo, alguma coisa nesse sentido, ou então mandava um vídeo, né, um meme, para a gente trabalhar no outro dia na sala de aula, e eu deixava eles usarem, mas quando não, eu pedia para eles colocarem, eu tinha na escola uma cestinha cor-de-rosa, e eu deixava bem em cima da mesa, a gente conversava, olha, todo mundo deixa o celular aqui, desliga e deixa aqui, quando terminar a aula, pega, né? A escola que eu trabalhava, ela era dinâmica, ela era assim, ela não era o aluno que ficava na sala, era o professor, então tinha uma sala de língua portuguesa lá, a sala de língua portuguesa, e os alunos vinha a turma, então eles ficavam mudando de uma sala para outra,
é a dinâmica da escola, e é bem interessante. O aluno não fica com aquela preguiça, ele não fica com preguiça, né? No ginásio foi assim. E foi ele se movimenta. Isso. Ele se movimenta. Eu tive, né? O meu ginásio foi numa escola em que você tinha a sala de ciências, que era o laboratório, a sala de ciências, que era outra coisa, a sala de geografia, a sala de desenho, a sala de inglês, e você... Todas, lá na escola é assim, a escola que eu trabalhava até julho, né? É o SET José Holanda Cavalcante, é uma escola de tempo integral, ensino médio. E ela é assim, a dinâmica dela é essa. Então, o aluno vem, né, na sala. É bem interessante. E aí eu trabalhava com eles assim. Então, esse ano, eu fazia muitos anos mesmo, que eu não participava de Olimpíada. Então, esse ano participei, como no documentário, né? Inclusive, meu relato, ele foi o campeão do município, aí foi para estadual, da estadual já não passou, né? Já não fui mais classificada, mas eu ainda fui até para estadual. E é uma dinâmica bem interessante, porque trabalhava com eles assim, trazia os vídeos, trabalhava com eles, mandava os vídeos para eles, a gente criava o grupo por turma, né? E eu mandava o vídeo para eles, aqueles que não tinham acesso, eu trazia o data show para a sala, e a gente assistia e comentava e conversava. Eles gostam muito então o aluno, ele gosta muito, você tem que ver o que ele gosta. Eles gostam muito de meme. Eles adoram meme. Então tá, cada um traz um meme para a gente trabalhar. Aí trazia o meme, eles mandavam o meme para mim, né? Mandavam o meme para mim. E aí eu colocava do meu celular, colocava no data show para todo mundo assistir os memes. E aí a gente ia discutir, conversar sobre os memes, sobre a linguagem do meme. Depois a gente ia escrever, eu pedia para eles escreverem. Por exemplo, eu adotei uma estratégia da sala que era assim, a gente fazia um diário de classe, um diário de sala. Nesse diário, a gente ia fazer uma memória, tipo um memorial da aula anterior, não dessa aula. Então, 10 minutos antes de começar a aula, eu mandava todo mundo escrever, dava ali 2 perguntas, 3 perguntas para eles, e eles escreviam. E aí, eu solicitava que um lesse, né? Um lia, aí eu fazia isso. Então, estava bem interessante, assim. Inclusive, eu senti sair da sala, assim, porque eu gosto da sala, né? Então... Muito boas opções, né? De trazê-los. Isso. E eles gostam muito. Gostam muito de trabalhar dessa forma, né? E aí você trabalha a pontuação, você trabalha a gramática de forma, você está trabalhando o meme, é uma linguagem. Mas aí você vai trabalhando qualquer coisa da gramática que eles estão aceitando e aprendem. Então, né? É muito bom, muito bom. Bem-vindo de volta, professor Sanderson. Caiu. Caiu. São as dificuldades que a gente encontra mesmo de se trabalhar com a internet, né? Não tem jeito. Essa é a novidade da tecnologia. Eu sempre trabalhei com tecnologia, porque se eu trabalho com aula de cinema, mesmo antes da informática, fotógrafa também, então você trabalha com tecnologia. Trabalha com projetor de 16 milímetros antes de ter... De ter os atuais, né? Os modernos. Aí, o filme queimava. Então, eu sei como é. Você chegava... Eu dependo da tecnologia para fazer meu trabalho desde sempre. E nem sempre ela concorda. Ela, de vez em quando, emburra. Não quero fazer... empaca. É complicado. Às vezes você perdia um trabalho inteiro porque a câmera, você saía para fotografar, eu fotografava para revista, para jornal, aí a câmera quebrava, no meio do caminho ela emburrava, não quero mais, e pronto. Aí, algumas vezes perdia também. Então, essa questão da tecnologia que não responde o tempo todo, eu conheço bem. É terrível, né? Muito complicado. Acho que Mas aí ela estava conversando enquanto o senhor esteve fora,
sobre algumas estratégias, aquilo que a gente perguntou até antes. Diga aí, vocês têm alguma estratégia para... Vocês criaram alguma estratégia para poder dar conta de fazer os alunos progredirem? A Escola Nazaré, ela recentemente ela foi, como é que se diz, agraciada por um projeto 4.0, onde foi disponibilizado para os alunos do 9º ano softwares, né, para que eles pudessem, tanto língua portuguesa como matemática, utilizar esse software em matemática e língua portuguesa offline. Então, o professor de língua portuguesa, ele tem editor de texto, ele tem muitos programas nesses softwares que pode auxiliá-lo, né? Esse é um projeto da Escola 4.0, de 60 e poucos municípios. A nossa escola foi agraciada, foram, se não me engano, só 50 escolas do estado do Amazonas que conseguiram adentrar nesse projeto. É um projeto base. E é muito bom quando o professor participar da capacitação e eles estão aplicando, utilizando esse software para auxiliar na aprendizagem do aluno. Está tendo um bom rendimento, né? Todos os alunos do 9º ano, tanto da manhã como da tarde, têm acesso a um notebook na qual se trabalha. Agora, das outras séries de 6º ano, 7º ano, na qual eu estava à frente, o que eu observo para que se possa melhorar, né? Que na realidade é mais dificuldade, professora, é que quando a gente esses alunos que saem das séries iniciais ali, 1º, 2º, 3º, do 5º ano para o 6º, a gente vê a questão principalmente da leitura, né? Pouco acesso à leitura, a vontade realmente de se adentrar nas histórias em quadrinhos, na literatura, não tem essa, digamos, essa pegada, né? Eu vejo aqui não há um incentivo maior para se adentrar nesse universo que é imenso, que é grandioso, que tem todo o universo realmente para se trabalhar. Nós temos a nossa literatura muito diversificada, né? Eu até baixei para incentivar nossos alunos em história em PDF, para se utilizar pelo tablet, pelo celular, porque hoje em dia você pode abaixar, você pode oferecer esse meio para eles. Ele pode fazer a leitura dele no PDF no celular, já que ele pode estar com quem não tendo acesso ao físico, mas tem ao digital. Então, é uma maneira realmente de incentivar esse aluno a ter gosto pela leitura. Eu tiro por mim, né? Eu comecei a gostar da leitura pelas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, né? História em quadrinho, fui passando para outros, até adentrar em literaturas maiores. Mas o que eu vejo que não se tem, eu digo assim, de forma estratégica. Isso, exatamente. Mas eu vejo assim, que falta, e aí eu posso até dizer realmente que falta como um plano de ação, tá? A nossa amiga, que é auxiliar de gestão, né? Um plano de ação para que realmente possa ter um incentivo maior nas séries iniciais, porque quando ele vier já aqui para o Fundamental 2, para o ensino médio, né, ele vai se deparar, né, com outras literaturas de ficção científica, que tem muitos e muitos autores, e eu tenho certeza que a partir daí eles como é que eu posso dizer, vai ampliar seu vocabulário, seu universo imaginativo e muito mais. Eu vejo aqui, no nosso estado do Amazonas, há um pouco incentivo à leitura, né? Eu vejo assim, por mais que a gente comece a trabalhar no 6º ano, comece a trabalhar no 6º ano, 7º ano, mas se não tiver uma continuidade no ensino médio, se perde lá na frente, principalmente no ensino médio, jovem, e acaba se perdendo. Então, eu vejo assim, não é um trabalho contínuo, eu vejo esse gargalo. Não está nem no Fundamental 1, né? Ou quando tem Fundamental 1, não tem Fundamental 2. Ou não tem nenhum, nem outro não tem ensino médio. Então, para mim, estrategicamente, se deveria trabalhar a SEDUC, né, que é o órgão na qual é responsável, fazer um projeto realmente para que possa haver esse incentivo. Não só numa escola, mas em todas as escolas.
Para mim, é uma estratégia, você tem feito essa estratégia na SEDUC, na rede municipal também. Isso se chama padronização, professor. O que acontece que as nossas escolas, nesse momento agora que eu estou assessora, iniciando ainda, como eu falei que a gente está iniciando nesse novo método aí de gestão, uma das coisas é fazer um plano de ação, um plano de intervenção, por exemplo, baseado nos indicadores, naqueles que estão dando problema. Por exemplo, o que eu vi nas escolas? Como eu estou assessorando 3 escolas, um dos piores problemas da escola está em planejar. A maioria dos professores não planejam. Aí você chega na escola e você não encontrou o plano de curso, o plano mensal. E aí eles acham que eu estou exigindo, que eu sou exigente, porque eles não planejavam. Então, agora eles estão tendo que planejar, né? Fazer esse plano de intervenção para melhorar aí o planejamento, para começar a gente ter uma visão, o que eles estão trabalhando, quais são os objetos que estão sendo trabalhados mesmo, porque você não tem como mensurar. Você não tem um plano de curso e o diário do professor está em branco. E aí, como é que você sabe que ele trabalhou? Entendeu? Então, eles estão achando que eu sou exigente, que eu estou exigindo, que eu estou... Na verdade, eu só estou pedindo que eles façam o que eles deveriam ter feito há muito tempo, né? E aí a proposta era padronizar, tipo assim, a mesma coisa que a escola de 1º ao 5º ano de ciclo está fazendo, a de 6º ao 9º também, ensino médio também, que as boas práticas fossem padronizadas. Porque o que eu percebo? É que as escolas estão trabalhando de forma individual. Cada uma trabalha seu método, trabalha seu jeito, sua forma, suas estratégias. Há uma certa competitividade entre as escolas. Eu tenho falado isso, por exemplo, quando eu chego, ele falando que, às vezes, a escola de 1º ao 5º trabalha a leitura, mas a de 6º ao 9º não. Às vezes, a de 6º ao 9º trabalha, mas a de ensino médio não. A própria SEDUC, ela já pode, a nossa rede, que todos nós somos a rede, a gente fala a SEDUC, mas nós fazemos parte dela, deveria fazer essa proposta, né? Essa padronização de boas práticas. Aquela prática, por exemplo, que o professor da alfabetização de uma escola teve sucesso, que 100% dos alunos dele foram alfabetizados, ele vai ajudar o professor da outra escola, o professor do outro turno, que tem dificuldade a trabalhar a mesma prática, a mesma estratégia. Eu acho que o que está faltando é isso. Eu também acho que falta muito... Cooperação. Falta muita colaboração, cooperação mesmo. Essa parte da leitura, de incentivo à leitura, a gente não tem realmente. Eu trabalhava na escola no 7, por exemplo, eu queria que os alunos do 1º ano do 2º ano lessem Iracema. Sabe quantos livros eu achei? 12 livros da Iracema só, então não tem como os meus alunos todos lerem. Eu vou ter que ler primeiro 10 alunos, depois mais 10 alunos, né? Eu tenho muita coisa em mídia também que eu mandava para eles, a literatura portuguesa, literatura brasileira, em quadrinhos mesmo, né? Dom Casmurro mandava para eles em quadrinho, Iracema, de forma em quadrinho para eles lerem no celular deles, mas nem todo mundo tem celular, ou seja, nem todo mundo tem acesso também a esse tipo de leitura, né? Então, a gente esbarra aí nesse problema. É verdade, assim, essa falta total de padronização, quer dizer, eu também sou contra a total padronização. É claro que o professor tem as suas peculiaridades, cada escola também tem uma linha, mas isso tem que ter um mínimo, porque um aluno que sai de uma escola e vai para outra, se não houver isso, ele fica completamente perdido, né? Ele fica... pode estar extremamente avançado num assunto e extremamente atrasado em outro, né? É verdade. É difícil, né? Então, um mínimo de padronização tem que ter, embora tenha que ter espaço para a criatividade da escola, para a criatividade do professor. Criar, né? Para a criatividade dos alunos, né? Porque a gente sabe que, como nada é de mão única,
uma aula também, uma coisa de mão dupla, a criatividade dos alunos também ajuda o professor a prosseguir. Então, não se prosseguir, é trata de verdade. padronizar tudo, mas tem que ter um mínimo de... No mínimo de padronização, né? Que ajudaria muito ao desenvolvimento, com certeza. É isso aí. Nossa, É importante, porque nós temos a Base Nacional, né, Curricular Comum, já foi feita, já está sendo utilizada, tem nosso RCA do estado do Amazonas, e eu vejo também assim, uma grande carência, né, de aprofundamento até da parte dos professores, dos gestores, dos pedagogos, né, de se colocar em prática isso, para facilitar a proposta do professor, do seu plano de ação, porque assim, tudo depende da gestão, né, da gestão que está à frente, para realmente mostrar, porque assim, eu vou falar aqui da minha realidade, não sem borba, né? Mas assim, há um choque de gerações. A minha forma de trabalhar liderança, gestão, é uma forma diferenciada daquele gestor que não teve essa formação, essa capacitação, esse direcionamento para se trabalhar realmente o setor administrativo juntamente com o setor pedagógico de uma escola. Hoje em dia, que eu posso dizer que Nova Olinda, né, está se encaixando. Antigamente havia um ativo e pedagógico, né? O gestor achava que o pedagogo queria tomar o lugar dele. Então, assim, não havia esse conhecimento de parceria. Infelizmente, é uma realidade. Então, assim, muitas das vezes o gestor era autoritário, o pedagogo queria fazer essa contribuição, um apoio pedagógico, ele não queria ouvir, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, havia choque de conceitos aqui. Então, isso dificultava muito o processo de aprendizagem dentro da escola, porque o pedagogo queria vamos fazer um projeto aqui de leitura, um projeto de matemática, vamos fazer a feira de ser uma feira de ciências realmente, né? E muitas das vezes os professores, digamos assim, os mais antigos, achavam que isso era futilidade, que isso não ia adiantar de nada. Então, assim, com o passar do tempo, né, professora, a senhora que está aí há bastante tempo na carreira, já presenciou muita coisa, sabe que a gente, depois do conceito de formato, é muito difícil você mudar. Mas a senhora que entrou nesse meio artístico, né, cinematográfico, por isso já disse, sétima arte, ou seja, é o audiovisual, né, é a música, então tudo isso faz parte, tudo isso engrandece. Claro que sim. A gente vê, um filme sem uma trilha sonora não é filme. Não é filme, não é? Não é filme. Então, assim, o que eu observei aqui na Nova Olinda? Tá tendo essa quebra desse paradigma hoje, né? Hoje o gestor já entende o trabalho pedagógico, né? Já entende o trabalho do apoio pedagógico, já colocaram agora, a CEDUC colocou mais o pessoal agora para auxiliar na gestão, para realmente diversificar, ampliar realmente as estratégias que é necessário no nosso estado. O nosso estado aqui, ele é muito carente ainda desses conceitos, o gestor saber administrar uma escola, não é só mandar ali nos servidores, ele tem que entender que existe a parte administrativa, né? Existe trabalho pedagógico que faz parte, são várias funções que ele tem numa escola, que isso tudo vai ajudar a alcançar o que todo mundo quer, que é alcançar o IDEB. Na Escola Nazaré, Exatamente. Foi, professora, a gente bateu o IDEB. Batemos o IDEB. Batemos o IDEB numa escola que estava há 5 anos parado. Há 5 anos parado, mas foi o mínimo, trabalhando, fazendo coisas diferenciadas, usando a criatividade dos professores e dos alunos para a gente alcançar um bom índice na escola. É verdade. E assim, a minha opinião pessoal, né? Também não é só opinião, mas é baseada em algumas, né, leituras e coisas e tal, é de que realmente é importante que a escola estimule a curiosidade do aluno. Não é só
despejar conteúdo, porque ele vai entrar por aqui, sair por aqui. Afinal de contas, se ele não acha que aquilo tem alguma coisa a ver com a vida dele, ou ele não tem... Quer dizer, astronomia, você olhar o céu, pode não ter nada a ver com a tua vida, nem a futura, porque você pode não escolher ser um astrônomo, você pode escolher ser outra coisa. Só que parar e olhar o céu, além de ser um enorme prazer, é também um dado de curiosidade. Olha, aquilo é um planeta, aquilo lá são estrelas, aquilo ali é uma constelação. Então, pode não ter nada a ver com o meu trabalho, o meu ganha-pão, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que trabalho nem sempre... Você não é só o trabalho. Quando alguém pergunta o que você é, e você fala, eu sou professor, né? Isso não é o que você é, isso é o que você faz... E que você é um conjunto de coisas que até vai fazer com que você seja um professor melhor, né? Então, o que a gente é mesmo é aquilo que a gente apoia, a maneira como a gente está na vida, está no mundo, como a gente escolhe passar pelo mundo, né? De forma mais amorosa ou menos amorosa, apoiando certas causas e não apoiando outras, enfim. Isso tudo faz com que a gente seja alguém, alguma coisa. Né? E aí a gente vai aplicar isso no que faz também. Né? Então, é muito interessante, porque a gente, quando pergunta o que você você fala logo a sua profissão. E, na verdade, a gente depois reclama que o ensino é todo voltado justamente para isso, para criar mão de obra, né? E não para criar seres humanos mais perceptivos, mais sensíveis, mais engajados em alguma questão que diz respeito à sua coletividade. E é muito interessante, né? Porque dependendo de quem você Eu não estou tendo retorno do áudio, vocês estão me ouvindo? Você pode ser um professor, um médico, um cineasta. Tá ouvindo, sim. É bem por aí, né? E despertar a curiosidade é uma tarefa difícil, né, professores? A gente sabe que né? Mas, assim, através... Por exemplo, você deu receitas ótimas para isso. Né? Memes, porque essa é a linguagem que está rolando na internet. Né? Uma chave, uma história em quadrinho. Isso que o professor também está falando, isso é fundamental para trazer as pessoas para uma leitura de um certo universo. Né? né? Interessante. Verdade. Quando começou o digital, foi tudo tranquilo. Teve uma hora que a maior canseira que eu tinha na vida era correr atrás da tecnologia, porque até para vídeo eram tantas extensões. Hoje tem mais MP4, enfim, o que é. Mas antes era VCL, era não sei o que, era BBB, você não sabia, você recebia um vídeo com uma extensão, aí não funcionava com o que você Hoje tinha. tem um monte de aplicativo que você baixa, né? Você tem essas informações, você consegue fazer, consegue editar. A tecnologia ajuda muito, né? Você tem que ter conhecimento, um pouquinho de conhecimento e você consegue. Não, eu acho que esse ano foi um ano de ganho para muita gente, não só para professores, foi enorme, né? Mas foi enorme. Muitas outras profissões que tiveram que se virar para poder dar conta disso, né? Acho que é importante isso que ele estava falando também. O que uma feira de ciências, você dá oportunidade para os meninos fazerem um mecanismo, alguma questão científica, por mais comum que ela seja, mas ele vai tratar aquilo, né? Ele vai se aproximar daquilo com um outro olhar diferente vai criar, né? na sala de aula. É muito boa essas possibilidades todas. Nós trabalhamos a Olimpíada, né? Esse ano, há
a 7ª edição, e eu estava trabalhando com o 1º e 2º ano, então a gente trabalhou documentário, então achei muito interessante, eu nunca tinha trabalhado, né, até porque era uma modalidade que não tinha, né, na Olimpíada, e que entrou, e a gente trabalhou, então eu achava bem interessante, e eles gostaram muito também. É uma coisa que chamou bem, logo que iniciou aquela parte burocrática ali, a teórica, na verdade, eles estavam um pouco desinteressados. Então, quando começou a lidar com a prática, eles começaram a se interessar, e saiu belos trabalhos. Eu até deixei lá com o professor, com o gestor da escola, falei para ele, é Max o nome dele, falei, Max, olha, tem um monte de documentário muito interessante. Por exemplo, tinha coisas que eles colocaram no documentário que eu não sabia, que eu moro aqui em Borba há anos e anos e anos, eu não sabia. E através do documentário, porque eles foram lá, pesquisaram, fizeram o trabalho de pesquisa, fizeram o trabalho bem, bem bonito mesmo. E aí eu pedi para ele, Max, faz um dia de apresentação, faz um dia de cinema, de documentário, faz alguma coisa com eles, né, para chamar, para que os outros, por exemplo, nos próximos, eles tenham interesse realmente em fazer esse tipo de trabalho, porque eles aprenderam muito. Eu aprendi bastante, eles aprenderam bastante também, né? Eu aprendi bastante mesmo. Mas olha só, o professor, quando ensina, ele aprende. Muito. Eu acho que ele aprende mais do que o aluno ainda. Isso não é nenhuma novidade. Novidade, né? Ele já falava isso. E a gente, na prática, sabe que é isso mesmo. Né? Na medida em que a gente ensina, a gente aprende. A gente aprende, Mas, olha, a gente teve uma conversa bastante interessante, bastante grande, né? Longa, e com muitas ideias interessantes, inclusive, para a gente aplicar aqui. E também a gente espera ir de novo aí presencialmente, ter contato de novo com os alunos de vocês, com vocês todos. E vamos ver se a gente leva também, quando a gente for, a gente leva um monte de coisa interessante e comece a ouvir também as muitas coisas interessantes que vocês podem dar para a gente. É uma troca, né? Um trabalho de troca, é uma coleta, né? Legal, bom mesmo. Eu gostei, é um projeto que eu gostei muito, né? Eu fiquei com o contato da Antônia, ela sempre está mandando alguma coisa para mim do projeto, e aí eu fico seguindo, né? Eu fico acompanhando desde que o projeto veio aqui, e também me identifico, né, por ser professora de língua portuguesa. E eu gostei muito, achei bem, bem interessante mesmo. Pois muito interessante. A gente agradece demais a disponibilidade de vocês conversarem com a gente aqui, de trazer todas essas notícias e essas novidades que vocês estão criando aí. Acho que muitas dessas coisas que vocês estão propondo, que você está propondo aí, o professor também, podem ser irradiadas para outros lugares. Nada como a criatividade para fazer com que as pessoas fiquem bem, melhorem sua performance enquanto professor, enquanto ser humano. E de uma certa forma, tudo que a gente quer é que essas pessoas que também estão aí em outra faixa etária diferente da nossa, bem mais jovens, conhecendo a vida agora, e a gente, né, vocês apresentam a vida para eles também, de uma certa forma, né? A gente fica muito feliz, professora Xará. Professora Xará, professora Beth. Eu também, como toda boa Elizabeth, né, acaba virando Beth. Então, Beth, agora eu estou me acostumando com Elizabeth. Só no meio profissional mesmo, assim, de uma forma, quando é formal. Elizabeth, professora Elizabeth, o resto só é Beth. Não é Beth. Até profissionalmente eu sou Beth Goulart. É Beth, né?
Então, embora no Facebook agora seja Elizabeth, não sei porquê, nem sei porquê, mas botei lá e acaba ficando. Mas, Ah, cara, em geral, nós somos Beth mesmo, né? Beth mesmo. Eu gosto de ser Beth. É isso Eu gosto aí. muito de ser Beth. Eu me Gente, eu identifico gostaria muito, que... é. Oi? Eu gosto muito de ser Beth, me identifico com Beth. Eu também. Assim, já tinha... o professor voltou, que bom. Voltei. Acho que é a internet dele que tá ruim, né? Acho É a que é. internet, é a internet, é a É a internet. conexão, Professor, que né? bom que Tá só oscilando. voltou. Porque eu Isso. gostaria que vocês falassem um pouco agora umas considerações finais. A gente já está conversando há quase 1h30, e se deixar, a gente vai Se longe. vai longe, a gente é bom de conversa, Aí, bom Vai de meu embora, papo. bem, verdade, vai embora. aí eu espero que a gente possa Tá futuramente ótimo. ir conversar muito com um cafezinho, um chazinho, uma cerveja. Nossa! Depois Quando eu for das lá aulas. no Rio, eu vou ligar para a Nossa, senhora. vai Meu ser ótimo, Beth, eu estou professora, vai ser aqui. ótimo. Ótimo, muito bom. Né? Espero que futuramente a gente possa tomar um Se café encontre, junto. né? Depois Com da aula, certeza. a gente possa tomar um Sim, café, um uma cerveja, chopp o que for do interesse da gente ali. da gente. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais aqui. Se o senhor quiser, professor, o senhor falou menos, porque o senhor teve mais problemas, mas se o senhor quiser A falar agora, conexão mas foi muito. mas acontece. Não, eu agradeço a compreensão de todos, né, que está participando. Infelizmente, a conexão, o Amazonas é isso, né, vai e volta, é assim mesmo, mas vamos Aqui para também frente. Isso acontece. não é problema, são desafios. Mas Isso. eu agradeço imensamente o convite, né, do projeto Amazonas Palavras, imensamente mesmo, de estar participando, estar contribuindo. Quem sabe que através daquilo que a gente está contribuindo, todos estão contribuindo aqui no nosso ricão, do nosso Brasil, possa sair, de repente, um livro, de repente, algumas frases, alguns tópicos, para que realmente outros professores universitários, professores da base, possam ter acesso ao que está dialogando, que está discutindo. Porque eu acredito que cada mensagem, cada frase que estamos aqui passando nesses áudios, né, nessa transmissão, eu tenho certeza que vai servir lá na frente, né? Quem sabe, me digo, muito mais lá na frente ainda, né? Futuras gerações. Eu acredito nisso, porque o projeto Amazonas Palavras, ele deixa legado, né? Veio em Nova Olinda, chegou até a nossa escola, nossos alunos amaram, essa foi a realidade, a população apreciou, e é o que falta, na realidade, nas escolas, é isso, né? Essa criatividade, essa inovação, o professor realmente ele entender, poxa, se eu quiser que eu possa trabalhar dessa forma, a matemática, eu posso trabalhar dessa forma, a língua portuguesa, as ciências, né? A geografia. Então, as matérias que nós temos, então, ensino médio fundamental, eu posso trabalhar dessa forma diversificada, isso sim, o uso da tecnologia também, isso é importante. E o projeto de vocês, realmente, ele consegue tocar realmente, o que falta no professor ali, que está tanto tempo em sala de aula, tocar nele para que ele possa sair da zona de conforto. Quando o professor sai da zona de conforto, ele acredita que ele ainda tem potencial de, através do seu ensino, através da sua experiência, né, através do amor da sua profissão, ele consegue realmente mudar, tocar o aluno, fazer ele acreditar que ele mesmo ali no 6º ano, quem sabe no ensino médio, que ele pode ser alguém lá na frente, alguém na vida. Poxa, isso é tudo, né? Eu lembro que aqui no estado, aqui na Nova Olinda do Norte, no município, professora, veio uma expedição das Forças Armadas, e esse pessoal foi lá na escola onde a senhora foi também, que foi em Nazaré, e eu vi, acho que foi não sei se era um sargento, era um oficial, ele falando, né, falando umas coisas que eles queriam fazer, e aquilo me tocou também. Eu disse, poxa, um dia eu vou querer servir também.
vou querer entrar nas Forças Armadas. E eu fiz isso, servi, fiz a minha parte obrigatória, mas o que ele falou ali, um pouquinho que ele falou, tocou minha vida, né? E quando eu entrei na universidade, teve um professor também de filosofia que tocou também a minha vida. Então, os professores, ele tem esse potencial de mudar vidas, né? Sim, sim. Uma frase Tem. que ele fala, ele pode botar esse aluno lá em cima ou pode matar ele realmente, botar ele lá embaixo, né? De Acabar matar com no a sentido autoestima de dele, é acabar verdade. realmente a expectativa dele realmente, né? Então, assim, o projeto Amazônia da Palavra, eu sou um dos principais incentivadores, que possam continuar, que os recursos possam vir. Se depender de mim, de falar para outras pessoas, por exemplo, tem alguém que tenho certeza que vocês devem conhecer, que é o Vigílio, né, da Fundação Amazônia Sustentável. Conheço ele, né, sou um grande admirador do trabalho dele que ele faz na FAZ, né. Eu tenho o professor também, o professor Dr. Augusto, presidente do CETAM também. Então, são pessoas que realmente podem contribuir, de repente, se vocês quiserem o contato, eu posso estar passando para vocês, para também falar, que a gente também fala educação, assim, muito, muito bem mesmo, até a parte da tecnologia, de forma sustentável, de literatura, muito importante a contribuição deles. Eu quero agradecer, tá? Realmente foi uma enorme satisfação estar com vocês aqui, com a professora de Borba, minha vizinha, aqui logo ao lado, né? Agradeço também a participação dela. Peço desculpa novamente, por infelizmente a nossa conexão não está tão boa. Não Tá? tem jeito, Mas professor. estarei aqui Era o que a presente para gente qualquer momento, estava falando. tá, professor? Tecnologia, Qualquer isso. momento, se vocês quiserem entrar em contato comigo, quando vierem Nova Olinda, estarei presente aqui para realmente contribuir com o projeto Amazônia das Palavras. Obrigado. Maravilha. Agora, quanto a essa questão da tecnologia, é isso mesmo, a gente estava até comentando, não tem jeito. Uma hora ela concorda, outra hora ela não concorda, então tá bom. Não tem importância. O importante é que, apesar disso, a gente conseguiu trocar Verdade. ideias, né? Boas Conseguiu ideias. ouvir muito bem suas propostas, suas proposições, e acho muito bom. E a senhora, professora Elizabeth, pode Tá fazer suas certo. considerações finais. Tá. Primeiro, dizer que é um prazer enorme, né, estar participando do projeto Amazônia das Palavras, nessa conversa, nessa troca de falas e de experiências, essa troca de conhecimentos aqui entre nós. Com certeza, dessa conversa vai surgir técnicas, estratégias para novos trabalhos, né? Vamos esperar que isso aconteça. Dizer também que estou sempre à disposição do projeto, se precisar para outra conversa, se precisar para alguma coisa, eu vou estar aqui, né? Por enquanto estou fora da sala, mas é temporário também, é um projeto também de 2 anos, então depois, provavelmente eu já esteja me afastando para a aposentadoria, eu não consigo me ver aposentada, tipo, dormindo até tarde, ou ficando em casa sem fazer nada, eu ainda não consigo me ver assim, né? Eu também então, não. É um projeto a longo prazo ainda, eu estou pensando, mas por enquanto, né? Por enquanto, eu gosto mesmo, como eu falei, eu gosto de desafios, eu gosto mesmo. A internet é um desafio, né, para a gente. Que bom que ela é um desafio, porque todo dia a gente está tentando e a gente acaba melhorando nossos conhecimentos também. Sim. E dessa forma a gente vai à luta. Eu vejo que o professor, ele colocou ainda há pouco o grande trabalho da nossa classe de professores, não importa se de português, de matemática, mas de todos, né? O professor, ele é um criador de sonhos mesmo, ele é um inspirador, né? O professor é um inspirador. Quantos alunos não se inspiram em um professor, ou numa frase, ou num trabalho, ou num livro, ou num texto? Eu tenho algumas coisas bem marcantes de quando eu era aluna da minha professora de língua portuguesa. Eu nunca esqueço de um poema que ela mandou a gente analisar e que falava de uma mulher de costa que via o dorso. Então, parece que naquela época, eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos,
eu não esqueço da fala, do pensamento, de como ela deu aquela aula de análise de poema, né? Tudo isso. Naquele momento, eu não sabia, aquilo não foi uma inspiração para mim. Mas anos depois a gente descobre que você acaba indo por um caminho. Por exemplo, eu virei professora de língua portuguesa devido a alguns professores na minha vida que me ensinaram a ler, me ensinaram a escrever, me ensinaram a pensar, né? Ensina a gente a pensar. Então, eu quero realmente que os meus alunos se lembrem de mim como essa professora que inspirou a vida deles, né? A vida, os sonhos. Não importa que é um enfermeiro, que é um dentista, que é um médico, que é um político, não importa. O importante é que eu tenha inspirado eles realmente para que eles crescessem na vida, né? Na vida pessoal, na vida profissional, e que eles tivessem sucesso. Eu vejo muitos alunos, como a minha trajetória já é grande, né? Então eu vejo muitos alunos meus formados, trabalhando, e que vem, que fala comigo e que lembra de quando eu dava aula de língua portuguesa. Então tem essas coisas que é da vida do professor e que é muito gratificante para nós. É um aluno chegar e dizer: olha, professora, eu fiz tal coisa porque a senhora me inspirou. Eu falo, agora essa semana, no Dia dos Professores, eu tenho uma aluna que ela é dentista, odonto. Aí ela veio, aí ela disse bem assim: olha, minha melhor professora de língua portuguesa, sabe por que eu sou chata lá no Insta? Que eu não consigo ver ninguém escrevendo errado por conta dela, né? Então, são essas coisas que a gente inspira, né, na vida, e que inspira os nossos filhos, inspira os nossos alunos, inspira aí essa sociedade, né? Que eu vejo, assim, que a gente falou, assim, ultimamente parece assim que está tão apática, tão devagar, né? Que o professor possa ser realmente essa inspiração. Dificilmente um outro ser vai inspirar tantos sonhos, tantas mudanças quanto o professor, com certeza. Então eu tenho muito orgulho mesmo de ser professora, né? Professora. Então conte comigo sempre, né? Tá? Eu estou aqui à disposição do projeto para qualquer coisa. Se precisar para uma conversa, não precisar novamente, eu estou sempre aqui, professora. Foi um prazer lhe conhecer, minha xará, Beth. Isso. Prazer conhecer vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Não, o prazer foi todo meu, eu que agradeço, porque foi muito inspirador. Ouvir vocês, foi muito inspiradora essa conversa. Agradeço demais e vou entrar em contato com vocês, sim. Tá? Vamos ter um contato mais estreito. Tá bom? Você que é uma inspiração, viu? Você que é uma inspiração para nós. É mesmo? Verdade. Tá com toda essa vitalidade ainda, toda vitalidade. E ainda é uma jovem, né? Essa jovem senhora, essa jovem moça. Mas continuarmos. Aposentadoria não. Tá linda. Proibido, né, você? Não é? Então tá. Gente, um grande abraço, um beijão para vocês. E eu espero, a gente fica em contato, mas eu espero para você que também. No ano que vem nós estejamos juntos aí presencialmente. Mergulhando essas águas maravilhosas dos rios Amazonas. Tá bom? Tá bom, professor. Beijo, boa noite. Tá fique com Deus. Tá bom, abraço a vocês. Boa noite, professoras. Boa noite. Boa noite para a equipe aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pra aprender Amazônia das palavras.